Oi, queridos, tudo bom? Acabei de gravar o tema para vocês vão acompanhar agora logo na sequência. E mais do que nunca, eu vou pedir encarecidamente que vocês cuidem a questão da sistematização, da operacionalização das questões. Não façam de qualquer jeito, tem que seguir o passo a passo. São 4 etapas para fazer uma boa estequiometria. E vocês vão perceber agora na correção desse tema que se tu fizer essas 4 etapas em quaisquer questões que tu venha resolver, todas vão chegar ao seu final, a sua resolução, tanto nas mais fáceis quanto nas mais difíceis. A única dificuldade talvez seja uma interpretaçãozinha a mais extra ou algum cálculo um pouco mais complicado. Então, por favor, segue exatamente aquele passo a passo que o professor ensinou em aula e vai reproduzir agora em todas as questões. Certo? Então acompanha o tema aí, o professor já gravou ele para ti, dá uma olhadinha, qualquer coisa, por favor, me chama no plantão que eu te ajudo. Tudo bem? Então, boa correção, acompanha aí. Bom, vamos começar aqui então com as questões de Stéquio. A primeira questão do tema, queridos, é uma questão bem boa, que é uma questão sobre a transformação, como ele mesmo diz aqui, ó, de ozônio, de oxigênio em ozônio, né? Não, de ozônio, desculpa, em oxigênio. Assim, tá? Então uma coisa que vocês vão perceber é que eu já deixei engatilhado aqui, ó, a nossa tabelinha MMMV. Essa tabelinha ela tem que ser feita assim, ó, somente em todas as questões desses exercícios, porque ela vai te ajudar demais, ela sempre vai organizar os teus raciocínios e vocês nunca vão errar se utilizarem ela, a não ser que haja alguma conta equivocada ou coisa do tipo, tá? Então eu vou fazer a leitura com vocês e vou te ensinar algumas dicas e técnicas para não errar a estequiometria, ok? Então vamos lá. Ó, ele diz assim: clorofluorcarbono sofrem decomposição em altas camadas da atmosfera, originando átomos de cloro, os quais atacam moléculas de ozônio, produzindo oxigênio. Nada importante. Agora começa a parte relevante. Supondo que 1 mol, tá vendo? 1 mol de ozônio seja totalmente transformado em moléculas de oxigênio, o número de moléculas produzidas é. Então, estas são as palavras-chave da questão. As palavras-chave da questão são mol de ozônio, moléculas de oxigênio. Então, tu vai pegar comigo, como a gente fez em aula, passo a passo da estequiometria. Nesse caso, eles não te deram a equação, mas não é uma equação difícil de deduzir. Haja vista que ele fala em ozônio se transformando em oxigênio. Então eu vou vir aqui na tabelinha e eu vou escrever isso, ó. Eu vou escrever, ó, ozônio, que é o O3, virando, tá vendo? Ó, oxigênio, que é o O2. Oxigênio, que é o O2. Pronto. Tá, essa é a equação. O que eu preciso fazer agora nessa equação? Eu não posso prosseguir sem antes ajustar os coeficientes. Então eu vou ajustá-los. Ó. Eu vou multiplicar por 2 aqui o ozônio, indicando 6 átomos de oxigênio. Consequentemente, eu vou multiplicar aqui por 3 o oxigênio, indicando 6 átomos do elemento oxigênio também. Afinal, nada se cria, tudo se transforma. E é importante lembrar que o primeiro passo da estequiometria é ajustar os coeficientes, ok? Pronto. Feito isso, vocês vão olhar aqui de novo ó, o que ele está falando. Ó. Ele falou em mol de ozônio. Então a primeira coisa que a gente vai fazer aqui é verificar o mol, tu faz um asterisco na linha do mol, e o ozônio, que é esse aqui. Ó. Essa vai ser a informação que tu vai obter, ó, que tu vai utilizar para fazer a primeira linha da tua regra de 3. E a linha do mol, ela sempre sai dos coeficientes da reação. Ó. Se tem 2 ali em cima, tu escreve 2 mols de ozônio, tudo bem? Esse vai ser o primeiro número que tu vai utilizar. Agora ele quer utilizar mols de ozônio com o quê? A gente lê aqui, ó, moléculas de oxigênio. Então vocês vão procurar a linha da molécula. Onde é que está escrito molécula? Molécula está aqui, tu faz um asterisco e tu cruza a linha com coluna. Ó. Vem aqui, oxigênio está aqui. Pronto, ó, essa é a informação que eu tenho que usar. Se essa aqui não for a primeira linha da tua regra de 3, nunca vai dar certo. Tá, mas e que número é esse que eu boto? Como a gente viu na aula passada, a linha da molécula ela é preenchida sempre do mesmo jeito. Vocês vão escrever nessa linha 6 vezes 10 na 23 e vão multiplicar
pelo número de mols que tem no componente. Como são 3 vezes 3. Ponto. Ó, são 3 mols de oxigênio que eu tenho. Então, tu não precisa completar toda a tabela como a gente fez na aula. Vou mostrar aqui para vocês. Ó, na aula, o professor completou toda a tabelinha com vocês, colocou todas as informações, e vocês bem viram que a gente precisou usar somente esses números aqui e aqui. Então não havia necessidade de completar toda a tabela se tu iria usar apenas 2 valores. É mais fácil completar apenas os valores que a gente precisa saber. Tudo bem? Por isso que eu fiz justamente isso aqui nessa questão. Então, essa tem que ser a primeira linha da minha regra de 3. Se esta não for a primeira linha da regra de 3, nunca vai dar certo. Então, a gente faz agora a regrinha de 3 aqui do lado. Ó. Primeira linha. A primeira linha vai ser o quê? Se 2 mols de ozônio, tá vendo? 2 mols de ozônio, desse jeito, produzem, deixa eu colocar aqui para ficar mais fácil, já vou colocar aqui, vai ajudar, pronto, ó. Produzem, para fazer a regrinha de 3, né? Ali, ó, deixa eu só dar um gás aqui pronto, isso, tá aqui a linha mais fininha, pronto, só para deixar ela mais fininha e um pouco mais opaca, pronto. Deu. Ó, 2 mols de ozônio, tá vendo? Ó? Produzem quantas moléculas de oxigênio? 3 vezes 6, como tu está enxergando aqui embaixo, vai dar 18. Então, tu vem aqui e escreve 18, tá vendo? Deixa eu só colocar de outra cor para não te atrapalhar. 18 vezes 10 na 23 moléculas de oxigênio. A gente só vai utilizar o que nos for pedido. Jamais usem nada que não seja pedido na questão. Tudo bem? Bom, a segunda linha da regra de 3, ela vai ser do exercício, inclusive a pergunta da questão. E a pergunta da questão é, qual é o número de moléculas de oxigênio produzidas? Então o teu X tem que vir bem grande aqui, ó. Quantos oxigênios eu vou produzir? Tá vendo? É aqui que tu vai ter que colocar o teu X. Eu vou colocar aqui, ó, X. X moléculas de oxigênio, certo? Que eu vou produzir com o quê? Com uma quantidade de, quanto ele pede ali, ó, 1 mol, tá vendo? Aqui em cima, 1 mol de ozônio. Então tu vem aqui embaixo e escreve, ó, 1 mol de ozônio. Viu que fácil? Se tu sempre fizer desse jeito, tu nunca vai errar, eu te prometo, certo? As questões difíceis, elas seguem a mesma regra, a mesma base que as questões fáceis. Então é super tranquilo mesmo resolver essas continhas. E outra coisa, não faz a conta, né? Olha aqui, ó, vamos brincar com proporção. Se daqui para cá tu estás dividindo por 2, afinal, 2 dividido por 2 dá 1, daqui para cá tu vai dividir por 2 também, querido. É só dividir o número, ó, 18 vezes 10 na 23 por 2. Esquece o 10 na 23 um pouquinho. Quanto é que dá 18 dividido por 2? 9, não dá? Então, pronto, acabou a questão. 9 vezes 10 na 23 moléculas de oxigênio. Tudo bem? Então, é uma questão super fácil, como tu bem viu, cai. Tá aqui, ó, letra C. Lembrando que o professor descartou o 0,2 ali do 6,02 para a gente objetivar as nossas contas. Lembrando que isso não vai fazer muita diferença nas questões, não. Certo? Então essa foi a questão 7. Vamos agora fazer a questão de número 13, que é a próxima, aqui do lado. Essa questão 13, ela não vai requerer especificamente a tabelinha, porque ela não é uma questão de stack, é uma questão que pergunta só partículas. Então a gente vai fazer ela usando isso aqui, ó. Tá aqui, ó, nossa referência é esse quadrinho aqui, tá? Então deixa eu colar ele aqui. Pronto. Olha aí, ó, sou super tecnológico. Vamos colar ele aqui em cima. Tá ali, ó. Pronto, colei ele aqui em cima. Essa vai ser a minha referência. Ó, qual dessas figuras eu vou utilizar aqui para fazer essa questão embaixo? Tá? Quais as informações que eu vou utilizar para resolver essa questão? Eu vou utilizar o mol, vou utilizar as moléculas. Deixa eu aumentar, eu vou botar ela aqui para baixo para ficar mais pronto. E daí eu vou aumentar aqui para tu conseguir enxergar melhor. Certo? Pronto. Agora foi. Vamos lá?
quais são as informações que eu vou usar? São 4 informações que eu vou utilizar. Vamos ver o que ele pergunta. Ó, cada litro de água, já não sai te atirando no litro. Lê a questão, sente a questão, vê o que ela está perguntando. Ó, cada litro de água do mar contém 390 miligramas de potássio. Então ele falou em gramas, massa molar. Essa é a primeira informação que eu vou usar. Logo, olha a pergunta da questão. O número de átomos. Pronto, ó, átomos são partículas. Então estas vão ser as 2 informações que comporão a minha primeira linha da regra de 3. Eu vou fazer assim, ó. Eu vou pegar aqui esse valor, ó, 6 vezes 10 a 23, tá vendo? Vou colocar aqui em cima para ti. Ó, 6 vezes 10 na 23 átomos de potássio vão apresentar uma massa igual à massa da tabela do potássio. Então, mas e qual é a massa da tabela do potássio? E por que tu não usou os volumes ali e o mol? Primeiro, ele não fala em mol, então tu não usa o valor do mol. E outra coisa, ele não cita volume de gás. Volume 22,4 litros é só para gás, a gente conversou bastante sobre isso. Então eu vou precisar ir até a tabela para localizar a massa do potássio, o que não é nada muito complicado. A gente tem até aqui o potássio, tá aí o elemento potássio, ok? Ó, tá ali, ó, a massinha dele, ó, peso atômico, tá vendo? Perdão, peso atômico, 39,09. Não vai precisar usar o 0,9 ali, né, de forma alguma. Então eu vou usar aqui, ó, 39, viu que fácil? 600 sextilhões de átomos de potássio pesam 39 gramas. A segunda linha vai vir do exercício. Se a pergunta é quantos átomos de potássio tu vai ter, o teu X vai aqui embaixo. X potássios vão ter uma massa de 0,039 gramas. Lembrando que 0,039 é a conversão de grama para miligrama, na verdade, para grama, né? Para passar de miligrama para grama, a gente divide por 1000, assim como eu estou escrevendo aqui em cima, e de grama para mili, a gente multiplica por 1000, ok? Então eu dividi 390 por 1000, que vai dar, na verdade, sobrou um zerinho aqui, deixa eu só corrigir, 390 miligramas dividido por 1000 dá 0,39 gramas. Queridos, que é exatamente, presta atenção, olha que fácil essa continha, 100 vezes menor, dividido por 100, tá vendo? Ó, dividimos por 100. Então daqui para cá tua conta também vai ser dividida por 100, tu vai acabar dividindo por 100 esse valor. E 6 vezes 10 na 23 dividido por 100 vai te dar 6 vezes 10 na 21. Só isso. Vou mostrar aqui a regrinha de 3 na prática para tu enxergar como é verdade isso que eu fiz, tá? Ó, eu vou multiplicar 0,39 vezes 6 vezes 10 na 23. Os alunos que mais erram essa matéria, eles erram por isso aqui que eu vou te mostrar agora. Eles pegam e saem multiplicando tudo por causa do desespero e por causa do condicionamento, porque é a única forma que existe para pensar. Isso é muito errado. Vocês precisam ousar, vocês precisam pensar um pouquinho mais em proporção. Pensar que a ordem dos fatores não altera os produtos, né? Isso é super importante. Aqui vai dar 39, ó, vezes o x. Então, teu x, ó, segura o x. Passa o 39 para lá dividindo. Ó. Vai dar 0,39 vezes 6 vezes 10 na 23, tá vendo? Ó, dividido por 39. Ó, olha esse número aqui agora, vou dar uma pequena modificada nele. Esse número, 0,39, é a mesma coisa que 39, vou puxar aqui embaixo, dividido por 100, vezes 6 vezes 10 na 23, dividido por 39. Viu só? Então, 39 dividido por 39 dá 1. Aí tu vai ter 6 vezes 10 na 23, dividido por 100, que é a mesma coisa que 6 vezes 10 na 23, dividido por 10 ao quadrado, que é a mesma coisa que 6 vezes 10 na 21. Porque quando a gente está dividindo bases iguais, a gente conserva a base e subtrai os expoentes.
23 menos 2 dá 21. Então vai ser 6 vezes 10 dá 21. Viu que fácil? E a gente não precisava ter feito tudo isso para resolver essa questão, né? Poderia ter feito de forma muito mais rápida, como eu te falei, só dividindo por, tá ali a resposta, por 100. Essa foi a 13, então. Ela não era de Stéquio, né? Porque não falava de equação, falava só de uma substância em particular. Depois a 13, a gente tem a 22 também, que é uma barbada, tá ali a equação, e aí vocês vão fazer. Se tem equação, tu já vai direto aqui e já coloca, ó, a tua tabelinha MMV. Nem pensa, né? Já bota direto a equação na tabelinha MMV. Deixa eu ver se ela vai para trás ali, que vai ser uma alegria se ela for para trás. Não vai para trás. Então vou colocar a equação aqui, tá? Vou escrever de novo a equação aqui dentro, só para vocês verem, para a gente poder trabalhar melhor. Então, ó, é SO2 mais meio O2 dando SO3. Essa é a equação que eu tenho, tá? E aí ele diz assim, mantendo-se, deixa eu ler a questão contigo, trióxido de enxofre, matéria-prima para fabricação de açúcar fúrica preparada através da oxidação do dióxido de enxofre, presença de catalisadores conforme a reação abaixo. Pronto. Não tem mais nada relevante. Mantendo-se as condições de temperatura e pressão, aí vem, agora começa. Qual é o volume, aí tu já para tudo, ó. Falou em volume. Tá, eu já vou ativar aqui o meu sensor. Ó, eu marco a linha do volume. Volume de quem? Gás oxigênio. Tu vem aqui em cima e marca, gás oxigênio. Então esse tem que ser o primeiro valor encontrado, tá vendo? Volume de gás oxigênio, tem que ser esse aqui. Aí como é que eu faço isso aqui? É muito difícil. É uma barbada, queridos, vocês vão me desculpar. Mas como a gente viu em aula, na linha do volume tu escreve 22,4 litros e multiplica pelo número de mols. Quantos mols eu tenho? Meio. Então é 22,4 litros vezes meio. Esse é o primeiro número que tu vai ter que usar na tua regra de 3. E quantidade suficiente de dióxido de enxofre para produzir, lê direitinho, que reage com quantidade suficiente de SO2, né, dióxido de enxofre, para produzir 5 litros de SO3. Então, ele está falando de SO3. Então, tu vem aqui em litros, que é volume, por isso que eu vou olhar de novo volume, e eu marco em cima o SO3. Eu vou precisar, o outro valor que eu vou ter que usar é esse, ó. Tá aqui, ó. Deixa eu aumentar aqui para tu ver. Eu vou precisar ver agora os litros do SO3. Essa é a segunda parte da minha regra de 3. Então, na linha do volume, basta colocar 22,4 litros e multiplicar pelo número de mols que o participante tem. Pronto, queridos. Essa é a primeira linha da regra de 3. Vamos pegá-la aqui, vou arrancar. Arranquei, coloquei ela aqui em cima. Tá vendo? Pronto, coloquei ela ali em cima. Então tá dizendo o seguinte, ó. Eu vou fazer essa continha aqui, tá? Dá 11,2 litros de oxigênio, ok? Produzem, na verdade, 22,4 litros de SO3. Essa é a primeira linha da regra de 3 que tem que sair dessa tabela. Logo, vamos para a segunda linha. A pergunta é, qual o volume de oxigênio? Sabe? Então, quando alguém vem me perguntar assim, professor, eu não estou entendendo Stéquio, eu peço para a pessoa fazer para mim a questão. E o que eu percebo? Infelizmente, queridos, um pouquinho de desorganização, não seguir uma conduta de resolução, ou seja, um sistema, que é esse que eu estou apresentando para vocês, falta de clareza na leitura da pergunta, são coisas bem básicas. Por exemplo, como o professor falou, sempre na segunda linha, tu vai colocar as informações da questão. Então, se tu fizer isso, dá certo sempre, como está enxergando aqui. Tá vendo? Mas e como é que eu vou resolver essa questão? Não faz a multiplicação em x. Olha para cá só um pouquinho. Ó. Olha o que eu vou fazer para ti agora. Daqui para cá não diminuiu exatamente 2 vezes? Então, daqui para cá tem que reduzir exatamente 2 vezes. Logo, o teu x vai ser a metade de 5, que é 2,5 litros. Tá vendo? Muito fácil, né? Então, baita questão, bem simples, questão 22, resposta certa, letra B. Depois da 22 vem a 27.
Ah, mas essa é horrível. Todas são iguais. Ah, mas é igual para ti que faz química a vida toda, faz isso a vida toda, é obrigação. Não, querida, é igual para todo mundo. Porque isso aqui, como eu falei para ti, é só proporção. Então eu vou escrever aqui a equação que está ali em cima só para a gente poder se entreter, né? A equação é essa aqui, ó, a seguinte, ó, é urânio 238, ele já está te dando a massinha em cima, mais uma, formando uma partícula alfa e gerando tório, provavelmente. Isso, tório 234. Pronto, tá aqui. Tório 234. Agora eu estou pronto para fazer a leitura. Vamos lá? Vamos lá. Se 3 vezes 10 a 23... Bom, eu pulei a parte inicial, que é só um contexto. Então, se vocês quiserem, vocês podem dar uma lidinha ali em cima, que é só o contexto, não é nada interessante para a questão. Aí ele diz assim, se 3 vezes 10 a 23 átomos de urânio emitirem partículas alfa, tá, para tudo. Ele falou em átomos. Átomos são partículas, está na mesma categoria de moléculas. E ele falou em urânio. O urânio é esse cara aqui. Então, o primeiro valor, a primeira informação que tu precisa obter é essa aqui, ó. Essa é a primeira informação que tu precisa obter. E essa informação a gente sempre obtém assim. 6 vezes 10 na 23 vezes o número de mols que o participante tem. Que no caso é 1. Tudo bem? Então tá. Como é que fica? Ó, emitirem radiação alfa. A massa aproximada de tório formada é de... Então, ele falou em massa. Daí tu vem aqui e marca massa. Massa. De tório. Tório. Ok? Então vamos ver a massa de tório. Vem para a massa, vai traçando aqui linha e coluna. Pronto. Essa é a informação que eu preciso pegar. Então, a massa de tório está até em cima já, não precisa nem na tabela ver. É só procurar na tabelinha a massa dele, eles já deram ali mesmo, né? 234 gramas. Multipliquem sempre pelo número de mols do participante, que aqui no caso é 1, porque na frente dele tem apenas 1. Então pronto, ó, essa é a primeira linha da tua regra de 3. A gente vai começar assim. Ó, arranquei ela daqui, coloquei ela aqui em cima. Fica assim. Se 600 sextilhões de urânios produzem 234 gramas de tório, 234 gramas de tório, ok? A pergunta é, essa sempre vai ser a primeira linha da regra de 3. Se 3,01, que é a metade, tá? Vou colocar 3 vezes 10 na 23 urânios, vão produzir quantos gramas de tório? Então essa é a pergunta, quantos gramas de tório? Tá vendo? Fico barbado? E tu não concorda comigo que, olha só, daqui para cá não diminuiu 2 vezes? Não é 2 vezes menor? Então daqui para cá tem que diminuir 2 vezes também. Tá vendo? Assim. E 234 dividido por 2 vai dar 117. Então é muito fácil, não é difícil não. É uma ilusão dizer que estequiometria é difícil, é horrível. É sempre a mesma coisa, queridos. É bem lógico. 117 gramas. Certo? Então, como eu falei para vocês, dá para fazer essa proporção. Se alguém não acredita, pode resolver a regrinha de 3 como eu resolvi na primeira. Né? Como é uma regra de 3, é uma proporção. Todas as variações proporcionais precisam ser iguais. Como eu falei para vocês, se daqui para cá diminui 2 vezes, daqui para cá tem que diminuir 2 vezes também. Por isso que é proporcional, né? Então é algo muito, muito simples mesmo. Só uma questão de prática. Se a gente não praticar, é óbvio que estéquio é muito difícil de se desenvolver. Tudo bem? Vamos lá então. 31. A 31 também, meu Deus, essa é muito complicada. Pô, todas são iguais, queridos. Quer ver? Tá ali, ó, tabelinha MMV, ok? E a gente vai fazer ela, vou colocar ela bem grande aqui, ó, porque a de baixo a gente não vai fazer, né? Então vamos colocar ela grandona aqui. Fechou. Vamos lá. Tá ali a massa. Mas é que depois a gente pode fazer essa questão. Deixa eu colocar aqui embaixo, então. Pronto, assim. Deu. Ele te dá C3H8, tá, é uma combustão ali do propano. Então eu vou escrever os reagentes aqui para a gente poder trabalhar, ok? Vamos lá. Ó,
C3H8 mais 5O2 produzem CO2 mais H2O. Ele produz de CO2 3 e de água 4. Pronto. Então, essa é a equação da minha tabelinha MMMV. Tudo bem? Como está escrito ali em cima. Tá, aí te dá todo aquele texto ali em cima, não precisa ler, porque é só um contexto. E vamos ver a pergunta. A partir da equação acima, qual a massa de oxigênio? Para tudo. Vem aqui para a tabela e procura. Massa, ó, fiz aqui o círculo da massa, oxigênio. Então, esses vão ser os fatores que eu vou ligar linha e coluna, tá vendo? Eu preciso descobrir esse número aqui. Como é que eu descubro isso? Bah, é muito fácil. Tudo é fácil para ti. Mas queridos, porque olha só, o oxigênio, ele pesa 16. Como são 2 oxigênios, a massinha dele dá 32. Então a gente sempre escreve a massa molar do elemento, que é a da tabela, e multiplica pelo número de mols que tem. Como são 5 vezes 5. Tá vendo? Esse é o primeiro número que eu vou usar na primeira linha da regra de 3. Agora vamos ver o que ele está perguntando ali. Para a combustão completa de 224 litros de propano. Como é que eu vou saber quem é o propano? Eu vou te dar uma ajuda, assim, ó, incrível. O que é isso aqui? É água. Então não é propano. O que é isso aqui? É gás carbônico. Então não é propano. Esse aqui, oxigênio. Oxigênio não é propano. Então, voa lá! Tá aqui! Eis o propano, entendeu? E inclusive ele fala queima do propano. Logo o propano só pode ser reagente. Então não entra em pânico, não começa, sabe, a definhar, entrar em desespero, se debater, babar ou coisa do tipo, porque isso não é difícil, é bem simples, só é mecânico. A gente só precisa prestar atenção nesses detalhezinhos. E ele quer saber qual é, ele te dá o volume de propano. Então se ele dá o volume de propano, tu vem aqui na linha do propano, do volume, desculpa, e marca o propano. A gente precisa dessa informação aqui. Como é que eu acho isso? Eu nunca entendi como é que eu acho isso. É assim, ó, 22,4 litros, sempre igual, vezes o número de mols do propano, que aqui no caso é 1. Pronto, tá aí. Essa é a primeira linha da regra de 3. Tá? Então eu vou arrancar ela aqui e vou colocar aqui em cima. Se 22,4 litros de propano, C3H8, produzem ou consomem 160 gramas de oxigênio. Mas agora tu fica inventando o número. Não, queridos, eu multipliquei, 5 por 32, deu 160. Tudo bem? Então, a pergunta é, qual a massa de oxigênio? Então, o meu X vai aqui embaixo. X gramas de oxigênio, que eu obterei com 224 litros de propano. Não quero que ninguém faça a conta, vai me deixar muito triste, porque, pessoal, se daqui para cá aumentou 10 vezes, daqui para cá tem que aumentar quantas vezes? Daqui para cá tem que aumentar 10 vezes. Ou seja, 160 vezes 10 dá quanto? 1.600. É tão difícil assim? É a quarta questão que a gente faz do mesmo jeito. Não sei se vocês notaram. Viu só? Tá aí a temida estequiometria aos pouquinhos, né, sendo desfacelada, aí resolvida parte a parte. Essa próxima aqui é uma bem interessante também, é uma ótima questão para aprender estéquio. Deixa eu colocar aqui para vocês. Pronto, tabelinha MMV, tô seguro, tô tranquilo, tô agora pronto para resolver a questão. Ok? Então vamos lá. Vou escrever a equação aqui em cima, tá? Só para a gente ter mais facilidade de aprendizado. NaN3, estou só reproduzindo a equação de cima, dando Na mais 3 meios de N2. Certo? Então tá aí a equação, tudo certinho. Agora a gente vai ler o que ela quer.
Eu vou pular o enunciado porque ele é sempre contextual. Vamos aqui para baixo, vamos ver. A decomposição de 130 gramas da azida de sódio. Quem é a azida de sódio? A palavra-chave é decomposição. Só quem sofre decomposição é o reagente. Então essa só pode ser azida de sódio. E ele fala em massa. Massa é aqui, azida é aqui. Então o primeiro valor que tu vai pegar é esse aqui. Ok? Vamos lá? Vou pegar a massinha dele. Ó. A massa dele vai ser 23 do sódio mais 14 vezes 3. 14 vezes 3 vai dar 12, 42 mais 23, 65 gramas. Vezes 1, porque ele tem 1 mol só. Esse é o primeiro valor que eu vou utilizar. Produz um volume. Para tudo. Volume. Marco a linha do volume. Volume. Tá vendo? Pronto. Linha do volume. De nitrogênio. Aqui está o nitrogênio. Então a gente vai usar esse outro cruzamento aqui. Volume do nitrogênio. Ok? Então vamos dar uma olhadinha. Volume do nitrogênio vai ser 22,4 litros. 22,4 litros, que é assim que a gente faz a linha do volume, ok? Vezes o número de mols que tem ali, que no caso é 3 meios. 3 meios. Pronto. Então essa tem que ser a primeira linha da regra de 3. A gente vai pegar ela daqui, vai colocar aqui em cima. Vai dar 65 gramas de azida NaN3 produzem. Vou fazer essa conta aqui, tá, pessoal? Bem fácil, 3 meios vezes 22,4, vai dar 33,6 litros de nitrogênio. Se tu dormiu agora, olhou para o lado, foi olhar teu pet, errou, tá aqui, eu fiz isso, 3 meios vezes 22,4 litros, ok? Dá esse valor. Então, a pergunta da questão é, na decomposição de 130 gramas da azida, então tem 130 gramas de NaN3, vai dar X litros de nitrogênio. Então 130 é o dobro de 65, como tu está vendo aqui. Tá vendo? É 2 vezes maior. Então daqui para cá tem que ser o dobro. É só multiplicar por 2. Teu X vai ser igual a 67,2 litros. Tudo bem? Fácil, né? Bom, a questão 63, que é a próxima, ela tem a equação aqui montada, como vocês podem ver. A gente só precisa colocar aqui a tabela e sair fazendo, né, como a gente está acostumado, o mesmo mecanismo. Eu vou escrever aqui em cima, então, a equação de novo, só para ficar mais didático, né? Que é zinco com ácido clorídrico. Tá, então vou colocar aqui, ó. Zinco mais 2HCl, dando cloreto de zinco mais hidrogênio, como eles mesmos me deram. Lembra sempre que uma das formas de verificar se a reação está balanceada ou não é olhando se tem número na frente. Quando eles se colocam um número na frente, sempre está certinho, está balanceado já. É uma questão bem acessível. Então vamos ver. Essa questão ela tem bastante leitura, mas a pergunta está bem clara embaixo. O início é só contextual e diz assim. Ao realizar o experimento, um aluno submeteu 2 gramas de pastilhas de zinco. Então tu vem aqui em massa, antes mesmo de continuar a leitura, né? Porque tu precisa de referência. Então vai pegar massa e ele falou de zinco, massa de zinco. Então a gente pega a massa, zinco. Pronto. Então a massa de zinco vai ser, olhando na tabela, ó, vou lá para a tabela, vou mostrar aqui para ti, ó, vou pegar o elemento zinco. Cadê o zinco? Ó, o zinco está aqui. Tá vendo? Ali, ó, peso atômico dele, 65,38. Vocês obviamente vão usar 65, né? Nem pensem em usar o vírgula 38. Então tu vai usar aqui. Cadê meu círculo? Ai, ai, ai. Pronto, agora foi.
a massinha, deixa eu só arrumar aqui que andou mais um pouquinho. Pronto. Acho que agora vai. Pronto. Ó, 65. Tu vem aqui e escreve 65 gramas. Sempre lembra de multiplicar pelo número de mols que tem. Como eu tenho um mol só, vezes 1. E aí ele diz assim, ó, realizado pelo tratamento com ácido clorídrico em excesso. Com base nesses dados, é correto afirmar que, no experimento realizado pelo aluno, as bolhas formadas liberaram uma quantidade de gás hidrogênio. Então tem aqui, ó, liberaram uma quantidade de gás hidrogênio. Essa é a pergunta da questão. E as respostas todas estão em mol. Então, se todas as respostas estão em mol, a gente precisa pegar aqui, ó, o mol, tá vendo? Hidrogênio. E aí tu vem aqui para cá e faz a devida correspondência. Linha, coluna, como a gente conversou antes. Linha, coluna. Pronto. Então, como a gente tem 1 na frente aqui do hidrogênio, lembra sempre que os coeficientes vão determinar o número de mols dos participantes da reação. Coeficiente é o númerozinho da frente. Então eu pego essa associação, escrevo aqui. Se 65 gramas de zinco liberam 1 mol de hidrogênio, tá vendo? De H2, é a primeira linha da regra de 3, sempre tem que vir dessa tabela. Você tá vendo? Todas as questões são iguais, nenhuma é diferente da outra. Então, a pergunta da questão é, qual a quantidade de hidrogênio liberada? Então, tu vai botar aqui em mols. X mols de hidrogênio, ok? Com uma massa de 2 gramas, como está aqui em cima, por isso que é importante, viu pessoal, assim, ó, quando vocês agora pedirem ajuda nos plantões, eu vou direto mostrar isso para vocês. Tu tá fazendo direitinho, tá marcando a pergunta? Porque muita gente faz de forma bastante desorganizada, e a desorganização, ela vai ser também, vai surtir reflexo na resolução da tua questão. Se é algo sistêmico, não pode ser desorganizado. Tem que fazer o passo a passo, tem que operacionalizar o processo. Entende? Ah, mas e como é que eu faço essa questão? Eu vou te ensinar várias maneiras de fazer isso. E tem que lembrar que quando tem aproximadamente, tu pode aproximar mesmo. Por exemplo, tu não precisa usar 65. Tu pode arredondar isso para 60, por exemplo. Ó, de 60 para 2, tu está dividindo por 30, né, pessoal? Então daqui para cá tu também vai dividir aproximadamente por 30. Ok? Tu pode fazer aproximações grosseiras, não tem problema. E 1, ó, vou colocar o x aqui, ó, vai ser igual a 1 dividido por 30, que é a mesma coisa que 1/3, tá vendo? Vezes 1 sobre 10, que é a mesma coisa que 0,333 vezes 10 na menos 1, que é a mesma coisa, né, que 0,03, tá vendo? Então, resposta 0,03, que é a mesma coisa que 1 dividido por 30. Ok? Então é super fácil mesmo, não precisa se atucanar. O aluno que não está acostumado com isso e não estudou stack, o que ele vai fazer? Ele vai fazer assim, ó, 2, eu vou mostrar para vocês. 2 vezes 1 igual a 65, quando ele não coloca o 38, né? Vezes x. Não precisa. Aí ele vai botar, ó, x vai ser igual a 2 dividido por 65. Pô, queridos, dividir 2 por 65 ou 2 por 60, a diferença vai dar na quarta casa depois da vírgula. Ou seja, é irrelevante. Isso é aproximadamente a mesma coisa que 2 dividido por 60. Que se a gente simplificar aqui, né, por 2, vai ser a mesma coisa que 1 sobre 30. Tá vendo? Como a gente fez antes ali. Então, não precisa se atucanar, não precisa se preocupar com uma exatidão clínica, porque a prova não quer isso. A prova quer que tu entenda a proporção só. Tudo bem? Então, resposta da questão, letra C. 71. Ah, mas essa sim é difícil. Não é não. É exatamente a mesma coisa que a gente fez em todos os momentos. Eu vou colocar aqui para tu ver a tabelinha. Tá aqui a tabela, MV. Eu vou escrever aqui a equação que está ali em cima, tá? Que é SO2 mais meio O2. Ah, mas isso dá trabalho.
Pessoal, alguma coisa tem que dar de trabalho, né? A pessoa tá montando tudo pra ti aqui, ó. Pô, o que mais tu quer? Tudo certinho, redondinho, sem problema. Quer ver essa questão que muita gente olhou na prova e achou impossível de fazer? A gente vai fazer lá brincando agora. Sulfato de cálcio, tá aqui, mais CO2. Pronto. Essa é a equação. Vamos ler agora o que ele quer. Considere, vou pular o enunciado, porque o enunciado não é relevante. Considere que a chaminé de uma determinada indústria emite 160 quilos de SO2. Então tu vem em quilos. Quilos são massa, ou é massa, na verdade, né? O quilo é massa. SO2. Esse é o primeiro valor que tu vai ter que utilizar. Quilo de SO2. Ok? Primeiro valor que a gente vai utilizar, que é a massa de SO2. Então eu vou pegar a massinha do SO2. Ó. Eu venho até a tabela. 32 mais 16 vezes 2, que dá 32, mais 32, 64. Não esquece de multiplicar por 1, né? Que é o número que tem ali na frente, vezes 1. Tá? Por favor, não esquece do coeficiente. Qual a massa diária de carbonato de cálcio? Carbonato de cálcio, a gente recém veio da inorgânica, né? Então ele falou em massa de novo. Tá? Vou circular a massa aqui. Massa de carbonato de cálcio. Então o outro valor vai ser esse aqui, ó. Vou pegar esse valor aqui. E agora vocês vão ver uma coisa importante que eu quero mostrar para ti. 40 massa, não é isso, né? Isso aqui é fácil, só a massinha da tabela. Que é um pouquinho de matemática muito básica, tá, pessoal? Que é algo super relevante. Então, 16 vezes 3 dá 48, mais 52, rapidinho, fácil de fazer, dá 100. Então, essa tem que ser a primeira linha da nossa regra de 3. 1 vezes 100, ok? Então, vou pegar aqui, vou puxar e vou colocar aqui. Tu viu que todas são iguais? Pois é. 64 gramas de SO2 consomem 100 gramas de CaCO3. Certo? Beleza. Tá, e o que eu faço agora? Ele diz assim, considere que a chaminé de uma determinada indústria emite 160 kg de SO2 ao dia. Então eu vou colocar aqui, ó, 160, eu vou te ensinar uma transgressão. 160 quilos. Eu posso usar quilo aqui embaixo de grama? Muita gente aqui vai dizer assim, ah, não pode, está errado. Na verdade eu posso, se eu não esquecer que aqui do lado, o X da minha questão também vai ser descoberto em quilo. Tá vendo? Então tu pode fazer isso. Porque tecnicamente tu multiplicaria por 1000 aqui. Né? E a resposta que ele está te pedindo é em quilo. Então tu acharia aqui um valor multiplicado por 1000. E depois tu teria que dividir por 1000 para achar em quilo. Ou seja, tu passaria de quilo para grama e depois voltaria para quilo. Não faz sentido. Então já deixa tudo em quilo. Então usa quilo dos dois lados. E essa questão ela mostra muito nível de matemática assim, do aluno, pessoal. Porque olha para cá, ó. Daqui para cá, presta atenção, tá? Presta bem atenção nisso. Daqui para cá aumentou, sim ou não? Isso, sim, boa. Tá, quantas vezes aumentou? Ah, sei lá, não sei. Tá, mas foi mais que o dobro, né? Porque o dobro de 64 é 828. Concorda comigo que é maior que o dobro? Sim, então esse x tem que ser maior que 100. Quantas alternativas tem aqui no gabarito? Maior que 100. Ah, acabou a questão. Viu só? Foi o que eu disse para vocês. O aumento aqui, ó, ele foi de 2,5 vezes. Então daqui para cá a gente tem que aumentar também 2,5 vezes, ou seja, 2 vezes e meia. Logo, isso vai te dar um x de 250 quilos. Viu só como é fácil? Então é isso que eu quero que você... Ah, mas na prova eu não vou ter esse raciocínio. Verdade, tu não vai ter se não fizer as questões. Verdade, se não fizer não vai ter mesmo. Porque isso é uma prática muito reprodutiva, muito repetitiva, e de tanto fazer, queridos, é impossível tu chegar na prova e ter dificuldade com isso. Acredite. Confie em mim, me dá esse voto de confiança.
A próxima questão é uma bem interessante, ela mistura só um pouquinho de orgânica, né? Parece ser complexa e tal, mas na verdade ela não é. Eu vou colocar as fórmulas aqui dos compostos, tá? Só para copiá-las embaixo. Aqui é o C2H4, tá vendo? O, assim, C2H4O. E aqui, não esquece que como na orgânica, essas coisinhas elas são formadas por carbonos. Isso aqui tem um carbono aqui. Então a fórmula desse aqui é C3H4O3. Essas são as fórmulas. Tudo bem? Ok? Então vamos fazer o que a gente sempre faz. Vamos colocar aqui então a tabelinha. Pronto. Vou copiar a equação de cima, tá? Que é CO2 mais, eu vou colocar só a fórmula ali, ok? C2H4 dando C3H4O3. Fechou? Tá. Então tá pronta a nossa tabela. Vamos lá. Considere, eu vou pular o enunciado, né? O enunciado é só contextual. Considere que a emissão média de gás carbônico por quilômetro rodado para carros de passeio é de, olha, te dá uma informação importante, é de 0,22 kg de gás carbônico. Então, para tudo, quilo é massa de gás carbônico. A primeira coisa que tu vai fazer é achar esse valor, antes mesmo de continuar a leitura. Então, venho aqui e acho esse valor. O valor é 44, né? Que é 12 do carbono, mais 16 vezes 2. Dá 44 gramas, ok? Vezes 1. A quantidade máxima desse carbonato, que é isso aqui, né? Ah, como é que eu vou saber que isso é o carbonato? Calma. Olha o verbo obter. Quem é obtido é o produto. Então, quando ele fala em obtido, está falando do produto. E ele quer saber, ó, qual a quantidade de carbonato. Então, tu vai vir de novo aqui. Tu vai marcar a massa do carbonato. Vai ser a segunda informação que tu vai obter nessa tabelinha. Tu vem aqui, tu vai achar esse valor. Essa tem que ser a tua segunda linha, ou desculpa, primeira linha da tua regra de 3. Então vamos achar a massinha dele, que vai ser, ó, 12 vezes 3, 1 vezes 4, 18, ou 16, desculpa, vezes 3. Vai dar 48 mais 4 mais 36, que dá 40 mais 48, facinho, né? 40 mais 48, 88. Tá, pessoal? Então, olha só, é só uma questão de prática. Queridos, eu prometo, assim, se vocês fizerem todos os exercícios, assim, como você está fazendo, junto comigo, é impossível o STECO ser difícil para ti. Impossível. Porque toda a estequiometria é do mesmo jeito. Tu vai enxergar na estéquio um alento e não um problema, um karma, um empecilho, né, um percalço na tua prova. Muito pelo contrário. Então vamos lá. 44 gramas de gás carbônico estão para 88 gramas de C3H4O3. A pergunta é, qual é a quantidade máxima de carbonato obtida? Então tem que vir aqui o teu X. Tá vendo X? Em quilos. Lembra que a gente conversou? Pode usar quilo embaixo, grama em cima? Pode, desde que dos dois lados da regrinha de 3 tu use quilo. Tá, mas e qual é a massa de CO2 que ele te dá? É 0,22 quilos? Não, isso é importante. Ele diz que é 0,22 por quilômetro rodado. E o carro rodou 100 quilômetros. Então vou precisar fazer uma outra regrinha de 3. Se 1 quilômetro gera 0,22 kg de CO2,
100 km, tudo bem? Vai gerar 100 vezes esse valor, 22 quilos de CO2. Feito isso, agora sim, olha que barbada a minha conta, 22 quilos. Ah, mas eu posso usar quilo embaixo de grama? Pode, querido, desde que aqui tu lembre que tu vai achar em quilo também. Como é que eu faço essa conta? Muito fácil, né? Tem várias formas diferentes. Eu não acho fácil. Tu fica falando que é fácil, eu não acho fácil. Querido, é fácil sim. Tu não vai me convencer de que daqui pra cá dobrou. Então daqui pra cá dobrou. Tu não vai me convencer que isso é difícil. Daqui pra cá dividiu por 2. Daqui pra cá divide por 2 também. Tá vendo? Então teu x vai ser igual a 44 quilos. Pronto. Ok? Tranquilo aqui, queridos, tudo bem? E a última questão, então, do tema foi a questão desse ano, todo mundo achou muito, muito tranquila, foi uma ótima questão, bonitaça, tá ali, só que não tá balanceada, então a gente vai ter que fazer o balanceamento dela para poder ajustá-la, né? Então eu vou colocar aqui um tabelão, agora que a gente está com bastante espaço aqui no livro, vamos copiá-la aqui embaixo, então vou copiar HNO3, dando água, H2O, mais NO2 mais O2. Tá, agora a gente vai precisar fazer o balanceamento, porque essa aqui não está balanceada. Esse é o único problema dessa questão, porque de resto ela é uma barbada. Ele mesmo está dizendo que não está balanceada aqui em cima. Por quem eu começo? Bom, tu pode fazer pela regrinha do macho que a gente já trabalhou, mas ali o macho não vai ser muito adequado não. Tá, mas o que eu faço então? Putz, o processo é tentativas, né? Então consiste em tentar. Não adianta, a gente vai ter que sair tentando, ok? Então vamos tentar aqui as proporções, né? A gente pode fazer assim. Eu posso multiplicar esse aqui por 2, porque tem 2 hidrogênios ali do lado. E daí eu vou ter 2Hs, fechou H. Vou ter 2 Ns, aí eu multiplico por 2 o N aqui. Ok? E aí eu vou ter um total de hidrogênios igual a... de oxigênios, né? Igual a... vamos ver, 4 aqui, né? 2 vezes 2 aqui dá 4, mais 2 dá 6, mais 1 dá 7. Putz, daí não fecha. Então você pode multiplicar por meio aqui se quiser também. Aí fecha. Tá vendo? Vai ficar mais fácil, inclusive. Tá? Agora, se tu não acha legal, tu não gosta de fazer multiplicações por meio, tu acha que isso é difícil, não consegue entender, não tem problema, a gente pode fazer de novo. Ao invés de multiplicar por 2, então multiplica por 4, porque o nome do método é tentativas. 4. Aí tu vem aqui e bota um 4, tá? E bota um 2 aqui, tá vendo? Aí fechou. Tá, e agora? E os oxigênios? Já estão prontinhos. 4 vezes 3 dá 12. Faz a conta comigo. Ó. 4 vezes 2 dá 8, mais 2 dá 10, mais 2 dá 12. Fechou. A proporção é 4 para 2 para 4 para 1. Essa é a proporção. Certo? Então, vou colocar aqui embaixo para ti a proporção. 4, aqui 2... aqui 4 e aqui 1. Eita. Que isso? Pronto. E aqui 1. Ah, tá bom. E aqui 1. Ah, desculpa. Sou eu mostrando satisfação. Pronto. Agora vamos ler a questão. Assinale a alternativa que tem o volume de gás liberado. Barbada, né? Vem para cá, o volume, tá aqui. Volume, linha do volume. Gás. Ah, isso é um problema. Por quê?
Porque de gás aqui, queridos, a gente vai ter... Qual gás que ele quer aqui? Ó? Assinale a alternativa que apresenta o volume de gás liberado na CNTP. É que o problema é que a gente tem dois gases aqui, né? Isso é o problema. Então, tu tem esse gás aqui, que torna um pouquinho mais difícil a questão, e esse gás aqui, totalizando 5 mols de gases liberados. Tá? Então, tem que somar estes gases, somar a quantidade desses gases, porque todos esses gases vão ser produzidos. Tudo bem? Então, ó, vamos lá. Se tivesse apenas um gás nessa questão, tudo bem, aí a questão já teria acabado. Mas tu tens dois gases, então tu vai ter que fazer, ó, o volume desse gás mais o volume deste gás aqui. Lembrando que volume a gente faz assim, 22,4 litros vezes o número de mols, que é 4, mais 22,4 litros vezes o número de mols, que é 1. Ok? Então, somando isso aqui, ó, é como se eu tivesse 22,4 litros vezes 5. É isso que eu vou ter. Tá? Que numa conta rápida a gente pode fazer 5 vezes 4 dá 20. 20 vezes 4 dá 20, né? Dá 2 aqui no caso. 2. 5 vezes 2 dá 10, mais 1 dá 11. 10 mais 1 dá 11, 112 litros. Essa é a quantidade de litros que a gente vai ter aqui, ok? Então, é o único problema, vou repetir de novo. Como ele quer saber o volume gasoso, e como a gente tem dois gases diferentes, a gente vai precisar somar todos os gases produzidos. Então, como eu tenho 4 mols de um mais 1 mol do outro, o total de volume gasoso é 5 mols. E aí ele te pergunta aqui, ó, com uma massa de 6,3 gramas de HNO3. Então a gente vem para a massa do HNO3. Tá? Vamos pegar aqui as pontinhas, fechou, precisamos achar esse número aqui. O número de massa a gente acha na tabela, o H é 1, deixa eu colocar ali em cima para não confundir, ó. O H é 1, o N é 14, o O é 16 vezes 3, que vai dar 48 mais 15, né? 14 mais 1 dá 15, 63. Então vai ser 63 gramas, não esquece de multiplicar pelo número da frente, vezes 4, ok? Então, 4 vezes... Essa tem que ser a primeira linha da tua regra de 3. Isso aqui, ó. Deixa eu tirar, fazer uma coisa mais organizada. Essa tem que ser a primeira linha da regra de 3. Esse valor aqui com esse valor aqui. Ok? Então, vou colocar aqui do lado, tá? Vamos pegar, vou colocar aqui em cima para tu veres. Pronto. Ó, 63 vezes 4, 4 vezes 3 dá 12, né? Vai dar 2. 4 vezes 6 dá 24, mais 1, 25. Vai dar 254. Tudo bem? 252. Tá? Vou colocar aqui embaixo. 252. 252. Então vamos colocar aqui, ó. Se 252 gramas de HNO3 produzem 112 litros de gases, então 6,3 gramas produzirão X. Essa vai ser a tua continha. 6 litros de gás. Tá? Então, dá para fazer essa conta de maneira mais rápida, de uma forma mais simples. Vamos pensar aqui em algumas formas de resolver isso de forma mais ligeira. Tudo bem? Olha só como não é difícil, é super fácil. Quer ver? Vou te mostrar umas formas aqui. Daqui para cá, assim, diminuiu um pouco mais que 2 vezes, né? Então, daqui para cá, tem que diminuir um pouco mais que 2 vezes. Vocês concordam comigo?
Então tem que ser um valor abaixo, por exemplo, de 3. Um pouco abaixo de 3. Então só com isso tu já arrisca várias alternativas. Ó. Só sabendo que diminuiu, pessoal, aquele movimento, tu já arrisca a letra E. Porque não pode ter aumentado. Né? Já arrisca a letra D. Risca a letra C. Tudo bem? E ficou um pouco abaixo de 3. Um pouco mais que 2 vezes. Né? Então você tem que ir um pouquinho mais que 2 vezes. 6,3 dividido por algo um pouco maior que 2 vai ser em torno de 3. Resposta certa, letra B, 2,8. Viu só? Como não é tão difícil. Assim como daqui para cá, ó, a gente tem uma divisão de aproximadamente umas 40 vezes, né? Por que 40? Ah, não entendi, achei muito difícil. Claro, ó, 4 vezes 6 não dá 24? Então, 6 vezes 40 dá 240. Então, é uma divisão um pouquinho maior que 4 vezes. Portanto, daqui para cá, a gente tem que dividir 40 vezes, desculpa. Dividir aproximadamente por 40 também. Se fosse, por exemplo, 120 por 40, daria 3. Mas é um valor abaixo de 120, então tem que dar um pouco abaixo de 3. 2,8. Então, não precisa fazer a conta certinho, passo a passo, que tu vai perder muito tempo. 2,24 é um valor muito abaixo. Então, nunca vai dar certo. Tudo bem? Resposta da questão, então, 2,8 litros. Certo, queridos? Então, espero que eu tenha ajudado vocês. Acompanhem esse tema, passem para os colegas, por favor, isso é super importante. E qualquer dúvida, fala comigo, o professor está à disposição, a gente pode marcar um plantão.